Vamos lá, moçada. Vamos dar continuidade aí aos nossos conteúdos. Agora é hora de ver de estudarmos o Oriente Médio, um dos conflitos mais celebrados nos vestibulares, mais cobrados, o famoso conflito que envolve palestinos contra judeus, ou seja, os muçulmanos palestinos contra os judeus israelenses. E como foi que essa história começou? Bem, a primeira vez que essa história tem relatos diz lá no período da terra de Canaã, quando os judeus deram início à diáspora e 70 anos após a morte de Jesus Cristo, a terra foi dominada pelos romanos e com a falência do Império Romano, outros povos começaram a chegar na região, na terra de Canaã, que era habitada pelos hebreus, e esse pessoal era principalmente árabe, vindo da Península Arábica e seguidores de uma nova religião, o islamismo. Tá? Os seguidores do profeta Maomé, do livro Alcorão, ou das sunas como sunitas, tendo Alá como seu Deus. Os judeus seguem principalmente a Tora, né? Torá, que é o seu livro Torá, que é seu livro sagrado. Bem, aos poucos foi aumentando a quantidade de muçulmanos na região. Essa terra deixou de chamar a terra de Canaã, a terra prometida, e ganhou um novo nome. Ela passou a se chamar o quê? Palestina. E de séculos e séculos se passaram até que, em 1897, um judeu chamado Theodor Herzl lançou um movimento convocando os judeus do mundo todo a fazer parte do sionismo. O que era o sionismo? Era um convite para os judeus retornarem à terra prometida, a terra de Canaã, para reerguer reclamar seu direito, tá? Reerguer seu povo, sua história, dar continuidade a ela naquela região. A questão é que, quando os judeus retornaram à Palestina, a terra prometida, agora chamada de Palestina, ela já estava habitada por outro povo, e quanto maior a quantidade de judeus presentes naquele território, começava a surgir os primeiros conflitos de palestino contra judeus. Bem, esse movimento sionista vai se acentuar após 1918, graças à Declaração de Balfour. O que foi a Declaração de Balfour? Foi a declaração do primeiro-ministro inglês que, segundo ele, a coroa inglesa estava apoiando, a partir daquele momento, a formação de um Estado judeu na região da Palestina. Você está entendendo? É a partir desse momento que aumenta ainda mais a quantidade de judeus na região da Terra Prometida. Pois bem, lembrando que até a Segunda Guerra Mundial, quem comandava a região da Palestina, quem tinha autoridade lá eram os britânicos, eram os ingleses. Pois bem, somente com o fim da Segunda Guerra Mundial propagou-se a ideia do Holocausto, que os judeus haviam sido as maiores vítimas da Segunda Guerra Mundial, da perseguição nazista. Então lançou-se a ideia de buscar uma recompensa aos judeus pelo sofrimento que passaram. Então, perguntado aos judeus qual seria a maneira de recompensá-los por isso, diminuir a dor que eles tinham sofrido, né, aquelas agruras dos campos de extermínio, chamados de campos de concentração, os judeus então escolheram a criação de um país para eles. Primeiramente, esse país foi oferecido pela Liga das Nações lá na África. E a ONU, perdão, que substituiu a Liga das Nações, ela pergunta aos judeus: onde vocês querem essa terra? Bem, nós queremos nosso país, Israel, na terra prometida. Mas essa terra hoje é ocupada por outro povo. Eles bateram o martelo e disseram: nós queremos lá, no Oriente Médio, na terra prometida, que hoje é chamada de Palestina. Pois bem, em 1947, a ONU promove a divisão da Palestina e cria dois estados. O Estado palestino, para ser habitado pelos muçulmanos, e um Estado judeu, que passa a se chamar Israel, o que causou um alvoroço muito forte na região do Oriente Médio. Por quê? Primeiro, a divisão da Palestina, que os palestinos reclamam direitos verdadeiramente adquiridos, pois quando lá chegava a terra estava abandonada. Por sua vez, os judeus reclamam o seu direito histórico sobre aquela terra, que nunca deixou de ser deles. Os palestinos: mas vocês abandonaram. Nessa troca de argumentos, de acusações, a ONU deu para Israel 56%, a maior parte do território para os judeus, deixando os palestinos com um pouco mais de 44%. Veja só qual a visão dos palestinos. Ter que dividir a terra para um povo diferente, de outra religião,
e eles ainda ficarem com a menor parte, gerou realmente uma inconformidade, uma irritação terrível por conta desse ato praticado pela ONU. Tá? Quando Ben-Gurion incentivou, leu a declaração da ONU que criava o Estado de Israel em 1947, e aí ficou uma polêmica muito grande. Jerusalém, que é uma cidade sagrada para três religiões monoteístas, judaísmo, cristianismo e islamismo, como ficará? A ONU disse que Jerusalém será uma área neutra, uma zona internacional administrada pela ONU. E assim ficou decidido diante da nova posição da Organização das Nações Unidas. Não demorou, em 1948, a Liga Árabe, formada por Iraque, Jordânia, no tempo era Transjordânia, Síria, Líbano, atacaram Israel. Lembro bem de uma entrevista que eu vi no YouTube, do grande líder da Liga Árabe, um egípcio, dizendo que ia empurrar os judeus de volta para o mar, de onde eles não deveriam ter saído nunca, e recuperariam a terra dos palestinos para ser completamente habitada e comandada pelos palestinos, pelos muçulmanos. Esse primeiro conflito, em 1948, a Guerra de Independência, acabou, apesar dessa quantidade imensa de tropas árabes reunidas, com a vitória de Israel. Pois bem, os maiores prejudicados após essa guerra foram os palestinos. Por quê? Os palestinos ficaram absolutamente sem território. Por quê? A Palestina é composta pela Cisjordânia, pela faixa de Gaza. Ao término dessa guerra, primeiro, Israel se apoderou de parte de Jerusalém, a Jerusalém ocidental, ficando Jerusalém oriental para os palestinos, no entendimento dos judeus. A Jordânia, ou Transjordânia, se apoderou da Cisjordânia, um território palestino. O Egito se apoderou da faixa de Gaza. E os palestinos, que eu falei, ficaram sem território. Pois bem, passado alguns anos, aconteceu o segundo conflito de Israel, uma segunda guerra árabe-palestina contra o Egito, pelo Egito ter nacionalizado o canal de Suez. Esse conflito foi marcado pela intervenção da França e da Inglaterra, incentivando, apoiando o Egito, e terminaram com o apoio da União Soviética dos Estados Unidos ao fim do conflito. Os Estados Unidos exigiu que Israel retirasse suas tropas. Ao final do conflito, o Egito permaneceu com o canal de Suez, explorando a passagem de navios por aquela região, com pagamento de pedágios, mas Israel pôde retornar a usar o canal de Suez, que liga o Mar Vermelho ao Mar Mediterrâneo. Os Estados Unidos ameaçou Israel de expulsão da ONU se não retirasse suas tropas dentro do território egípcio. E a União Soviética chegou a ameaçar o uso de armas nucleares, caso aquela solução não fosse compartilhada entre eles, não apresentasse uma solução. Pois bem, em 1967 vai acontecer aquela que para muitos é o terceiro conflito, o conflito chamado de Guerra dos 6 Dias, em junho de 1967. O que foi esse conflito? Alguns países, novamente países árabes, se reúnem para atacar a Israel. Foi o caso do Egito, da Jordânia e da Síria. Queriam eles novamente destruir Israel, porque a primeira guerra foi causada pela divisão da Palestina, a insatisfação dos árabes com a presença de judeus, com a criação de Israel. Na terceira guerra, a de 1967, a Guerra dos 6 Dias, era interesse dos árabes novamente atacar e alcançar o objetivo que eles não conseguiram na primeira guerra. Só que mais uma vez foram derrotados. E dessa vez, Israel ampliou ainda mais seus domínios, dominando, ocupando militarmente territórios que pertenciam a esses três países que participaram da Guerra dos 6 Dias contra Israel. Que territórios foram esses? O Egito perdeu 2. O Egito perdeu a faixa de Gaza para Israel, que tinha tomado dos palestinos na Guerra de Independência, e perdeu a famosa Península do Sinai para o exército israelense. A Síria perdeu as famosas colinas de Golã, onde estão as nascentes de rios importantes daquela região. E a Jordânia perdeu o controle sobre a Cisjordânia. Se não bastasse tudo isso, Israel avança sobre a parte oriental de Jerusalém, que até então era pertencente aos palestinos e domina 100% de Jerusalém. A ONU publica uma resolução determinando que Israel devolva os territórios e retorne aos limites, às fronteiras anteriores a esse conflito. Israel, por causa do apoio americano, nunca obedeceu ao determinado pela ONU. Durante essas décadas, os palestinos foram criando grupos de resistência, como, por exemplo, o Fatah, que quer dizer morte de trás para frente, entre
os palestinos, o Hamas, que foi criado em 1987, que é mais radical do que o Fatah. O Hamas administra a faixa de Gaza, o Fatah a Cisjordânia. O Fatah defendia o diálogo com Israel, mas há algum tempo voltou a dialogar com o Hamas. Israel cortou as relações com o Fatah, que era o único representante oficial para Israel dos palestinos, pois presidia a ANP, a Autoridade Nacional Palestina, e as relações de discussão de territórios entre Israel e Palestina encontram-se suspensa quanto à autoridade, o poder do Fatah de negociar com Israel. Já com o Hamas, Israel não negocia porque considera o Hamas um grupo exclusivamente terrorista. Aqui no slide, no nosso material, eu falei do segundo conflito, mostro nesse slide agora toda a relação das consequências, como nós já comentamos. Vamos dar continuidade agora para o que aqui eu chamei de terceiro conflito, que é a chamada Guerra de Yom Kippur, no mês de outubro. Os judeus celebram um feriado religioso, não pode pegar em armas. Sabendo disso, Egito e Síria se reúnem e planejam atacar Israel para recuperar os territórios perdidos na Guerra dos 6 Dias. Só que, mais uma vez, graças à ajuda da espionagem norte-americana, Israel se sobrepõe aos exércitos de Síria e Egito e vence o conflito. Em 1973, para ser exato, uma das consequências desse conflito foi o primeiro choque do petróleo. Quando os árabes descobriram que as potências ocidentais haviam ajudado Israel, diminuíram a exportação de petróleo, fornecimento de petróleo, fazendo valer aquela velha máxima, aquela lei do capitalismo, lei da oferta e da procura. Um barril de petróleo subiu de $3 para 12 em 8 dias, gerando a primeira crise do petróleo. A partir daí, não houve mais nenhum conflito de grande monta entre árabes e israelenses. Mas outros fatos importantes aconteceram. Por exemplo, em 1979, o Egito se tornou o primeiro país árabe a reconhecer Israel como um Estado, ou seja, reconhecer o direito de Israel existir na região do Oriente Médio. Por sua vez, Israel devolve ao Egito a península do Sinai. Era esse o famoso Acordo de Camp David, assinado nos Estados Unidos. Por causa desse acordo, o presidente egípcio foi assassinado por um fanático egípcio que disse que essa atitude fez com que o mundo mudasse os olhos sobre Israel. A opinião pública internacional, que era favorável aos palestinos, aos árabes, agora começava a ver Israel com outros olhos. Situação bastante delicada. Também em 1987 aconteceu a primeira intifada. Intifada é uma palavra palestina que quer dizer revolta das pedras. Quando habitantes da faixa de Gaza pegam pedras e atiram contra tanques e soldados israelenses que estão fiscalizando, monitorando, policiando a área da faixa de Gaza, atirando pedra contra os soldados israelenses que respondem com armas de última geração, gerando a matança, a morte de vários e vários palestinos. Em 2000 aconteceu a segunda intifada, quando o presidente israelense Ariel Sharon visitou a esplanada das mesquitas em Jerusalém, o local mais sagrado para os muçulmanos naquela cidade, sem ser convidado. Foi uma provocação que ele fez. Revoltado com essa atitude do presidente israelense, aconteceu a segunda intifada realizada pelos palestinos. Mais uma vez, centenas de mortes por lado dos palestinos por conta da revolta das pedras. A intifada é uma manifestação violenta dos palestinos contra a presença de judeus nos territórios da Cisjordânia, principalmente, e fiscalizando, monitorando a faixa de Gaza, certo? Pois bem, nós agora vamos ter a oportunidade de estudarmos o Acordo de Oslo. Oslo, capital da Noruega, mas foi assinado nos Estados Unidos. Foi o Acordo de Oslo. A OLP, criada em 1964, principal organização representante dos palestinos, presidida por um egípcio chamado Yasser Arafat, vai até os Estados Unidos e se reúne com o primeiro-ministro de Israel, Yitzhak Rabin, e pretendem finalmente celebrar a paz. E pela primeira vez na história, o que parecia impossível acontece. Os palestinos reconhecem o direito de Israel existir como um país naquela região. Por sua vez, Israel entrega para os palestinos o comando de uma série de territórios considerados sagrados, não só para os judeus, como também para palestinos, dando aos palestinos autonomia sobre a Cisjordânia e a faixa de Gaza. Porém, Israel continuaria fiscalizando, monitorando militarmente esses dois territórios. A primeira fase foi em 1993 e a segunda em 1995. Devido a esse acordo,
a OLP deixou de existir e foi substituída pela ANP, a Autoridade Nacional Palestina. Então, a partir daí, presidida pelo membro do Fatah, como a única órgão representante oficial para a representação dos palestinos perante organizações internacionais. Em 1995, a segunda etapa do Acordo de Oslo. E por conta desse acordo, por Yitzhak Rabin, presidente de Israel, ter entregue ao comando dos palestinos territórios que até então estavam sob pleno comando de Israel, ele foi assassinado por um jovem extremista israelense que dizia que aquela terra era santa. Israel e Palestina deveriam 100% pertencer aos israelenses, aos judeus. Nunca entregar para palestinos terras que são sagradas para os judeus. Ele teria traído a causa palestina, perdão, a causa judia, favorecendo os palestinos. Por conta disso, assassinou o presidente Yitzhak Rabin. Em um outro momento, nós teremos a oportunidade de estudarmos a segunda etapa desse conteúdo bem extenso, que é a parte mais atual, como a construção de um muro, pois Israel passou a construir condomínios, assentamentos na Cisjordânia para que judeus morem na Cisjordânia, território que a ONU deu aos palestinos. E ergueu um muro, supostamente para proteger esses condomínios israelenses na Cisjordânia de ataques de foguetes ou de atentados terroristas, aqueles homens-bomba vindos da Palestina, principalmente do Hamas, ou de um grupo libanês chamado Hezbollah, que defende também a destruição de Israel. Esse muro separa a área palestina, habitada dos palestinos, dos condomínios judaicos na Cisjordânia. E é um dos principais motivos que travam os tratamentos, os acordos de paz, os tratados de paz entre esses dois povos. Vamos dar continuidade a esse assunto em uma próxima aula. Até lá, pessoal. Um abraço.